Olá, eu sou José Gonçalves, vou estar hoje aqui com vocês falando sobre um aspecto super importante do processo de fabricação de cerveja, que é a gestão do fermento. Um ponto extremamente importante quando nós pensamos na questão de gerenciamento do fermento, gerenciamento do processo de fermentação, é a escolha da levedura mais adequada para o processo. E hoje esse é um desafio que cada vez mais os cervejeiros estão passando. Por quê? Cada vez mais nós temos mais leveduras voltadas para a fabricação de um determinado estilo de cerveja. Por exemplo, eu tenho leveduras lagers mais neutras, leveduras lagers com maior poder esterificante, e agora o cervejeiro tem que definir qual a melhor levedura para o tipo de cerveja que ele vai estar fabricando. Por exemplo, se eu quero produzir uma German Pilsner mais tradicional, uma levedura mais neutra e com uma pequena formação de compostos de enxofre, como dióxido de enxofre, pode ser mais interessante. Se eu estou produzindo, por exemplo, uma Hop Lager, uma levedura lager com maior poder esterificante e ésteres que venham reforçar a característica sensorial do lúpulo, podem ser mais interessantes para esse tipo de cerveja. Uma questão importante é que a levedura, ela vive num ambiente definido pelo cervejeiro e ela só vai conseguir expressar toda a sua capacidade sensorial se nós conseguirmos adequar as condições do processo às características da levedura. Como nós falamos anteriormente, se eu quero uma levedura lager que produza uma quantidade maior de ésteres, é mais interessante que nós tenhamos uma temperatura de fermentação mais elevada, já que temperaturas mais altas favorecem uma maior formação de ésteres pela levedura durante o processo de fermentação. Paralelamente, se eu quero maior formação de ésteres, trabalhar com pressões mais baixas no fermentador também é mais interessante, já que essa condição de pressões mais baixas auxiliam uma maior formação de éster e a manutenção desses ésteres dentro da cerveja. E por último, a levedura é um ser vivo passível de condições de estresse durante o processo. Então, um gerenciamento adequado do meu fermento é extremamente importante. E o que nós chamamos do gerenciamento do fermento? É basicamente as etapas de dosagem do fermento, ou seja, garantir uma população adequada de leveduras dentro do meu fermentador, uma coleta de leveduras ao final da fermentação e a avaliação se essa levedura coletada ela pode ser armazenada, reutilizada ou então descartada, e finalmente a guarda do fermento após a coleta até que ela seja novamente dosada. Todos esses aspectos são críticos em relação à gestão do fermento e podem impactar a qualidade do fermento e, consequentemente, a qualidade da minha cerveja. Daí a importância de nós conhecermos adequadamente as leveduras que eu vou utilizar dentro do meu processo e as possibilidades que essas leveduras me oferecem. O que define claramente uma levedura cervejeira e o que uma levedura cervejeira tem de diferente? Primeiro, o perfil de subprodutos. E essa é uma coisa que o cervejeiro nunca pode abrir mão. A regra principal do uso da levedura para o processo de fermentação é que ela produza um perfil de subprodutos adequado ao estilo que está sendo produzido. Traduzindo, a minha levedura tem que gerar uma cerveja que seja gostosa para o meu consumidor. E esse perfil de subprodutos tem que garantir que essa propriedade, isso é uma coisa que o cervejeiro não pode abrir mão. Se a levedura não consegue garantir um perfil sensorial adequado, ela não pode ser uma levedura cervejeira. Segundo ponto que é importante é, cada vez mais eu preciso de velocidade, produtividade. Ou seja, não adianta eu ter uma levedura que gere um bom perfil sensorial, mas que os processos de fermentação sejam extremamente lentos. Isso me leva a uma cerveja parada mais tempo dentro do meu tanque, uma perda de produtividade, um maior custo de energia e uma logística de produção mais complicada. Ou seja, a minha levedura tem que produzir um perfil de subprodutos adequado,
mas tem que produzir esse perfil numa velocidade que torne o meu processo de fermentação economicamente viável. E por último, eu tenho que ter uma levedura que seja estável ao longo do tempo. Ou seja, uma levedura estável me garante um processo de fermentação estável e com isso eu aumento as possibilidades que a minha cerveja permaneça estável ao longo do tempo.